Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, bem-vinda a essa bênção da noite, desse dia 4 de setembro. Obrigado pela sua presença, pela sua comunhão comigo. Eu quero que você esteja sempre nessa comunhão, inclusive chamando outras pessoas para rezarem conosco, tá bom? Inscreva-se aí no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Curta esse vídeo aí, por favor, e depois compartilhe com outras pessoas, preparando desde já também aí a sua água. Daqui a pouquinho vamos juntos abençoá-la. Quero rezar contigo hoje, nesse dia 4 de setembro, essa oração pela vitória, que é o Salmo 108. Preste muita atenção, rezemos juntos. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde meu coração, minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com teu poder, responde à nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse, quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém, repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe, ele será minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará nossos inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com essas belas palavras de convicção da força, do poder do Senhor em nossas vidas, vamos iniciar com muita fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 30. Vamos ouvir. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o Espírito Santo. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos,
e anunciar que chegou o tempo da graça para o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esse trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cura-se a si mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela região. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram para o alto do monte onde a cidade estava construída, para jogá-lo dali abaixo. Mas ele passou no meio da multidão e foi embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho convertam nossos corações para a verdade dos céus. Meu irmão e minha irmã, esse aqui é o início da vida pública de Jesus, formalmente. Jesus, nós vemos aqui os inícios, do livro de Lucas, falando sobre os antepassados de Jesus, o batismo de Jesus. Depois as tentações, ele foi para o deserto. Ali ele sofreu 40 dias e 40 noites tentado pelo demônio. Logo em seguida, Jesus vai para a sua cidade, Nazaré. E ali ele começa a fazer a leitura do livro do profeta Isaías. Era a vez dele. E ele pega exatamente a parte onde o profeta Isaías anuncia o Messias, aquele pelo qual o Espírito Santo estava sobre ele, o ungiria para que ele pudesse levar a libertação aos presos, vista aos cegos, ressurreição aos mortos. Quando Jesus diz que aquele trecho da palavra do Senhor em Isaías acabara de se cumprir, todos queriam entender, todos ficaram admirados. Nessa tradução, mostra que Jesus simpaticamente agradou a todos, mas no outro evangelho, que fala também desse momento, eles ficaram admirados, escandalizados. Aqui o escândalo deles com Jesus, ele vem quando Jesus começa a dizer que aquele povo não receberia bem, que um profeta não seria bem quisto, bem visto, bem aceito na sua terra. Mas nós vamos ver nesse texto com toda clareza que a missão do Senhor também é a minha, é a sua, é a nossa missão. Jesus aqui, ele assume para a sua vida as palavras do profeta Isaías. Lá no livro de Isaías, no capítulo 61, o primeiro e o segundo versículo, bem no comecinho ali do capítulo 61 de Isaías, quando ele anunciou a todas as nações a missão do Messias, do enviado de Deus, do ungido do Senhor.
Jesus está falando dentro de uma sinagoga, na sua terra, na sua casa, onde ele se havia criado. Ele descreve aqui nessa leitura do profeta o seu ministério, a sua missão. Sua missão aqui na terra, entre nós, do porquê ele veio a este mundo. Meu irmão e minha irmã, quando nós cremos no Senhor e queremos caminhar segundo a sua palavra como bons discípulos, nós também podemos, pela força e unção do Espírito Santo, assumir bem a nossa missão. Aquela missão tão importante do cristão que é anunciar a boa nova, proclamar, como Jesus, libertação aos cativos, vista aos cegos, libertação aos que estão oprimidos e proclamar o ano da graça, ou seja, o ano do perdão, da misericórdia do Senhor para todos. Todos nós que somos batizados, grave bem isso, em Cristo Jesus, na Trindade Santíssima, nós temos também essa vocação de sermos missionários do amor do Senhor. E é por meio da palavra que nós também somos chamados a anunciar. É por meio da oração que nós fazemos. É quando nós testemunhamos o nosso amor ao Senhor onde quer que estejamos. Quando nós apresentamos os prodígios de Deus, Ele começa a agir em nossas vidas de tal maneira que nós começamos a divulgar as verdades do céu, aquecendo corações que estão frios e fazendo com que as pessoas sintam a presença de Deus através de nós. Naquele tempo, o povo de Nazaré não quis acreditar no Senhor Jesus. Ele estava falando na sua terra. Eles conheciam a família dele. Mas mesmo assim, meu irmão e minha irmã, mesmo assim, ele nunca desistiu da sua missão. Não é porque pessoas não quiseram acreditar nele é que ele iria parar de anunciar a boa nova do reino. Aliás, ele se motivava ainda mais e sabia que tinha que ir a outros lugares pregar o Evangelho, a boa nova. Por isso é que Jesus recorda para nós essas figuras tão importantes de Elias. Elias que fez prodígios na vida de uma viúva de Sarepta, que nem era do povo de Israel. Do profeta Eliseu, que curou de lepra Naamã, o sírio, ou seja, não era do povo de Israel. Meu querido, minha querida, por isso é que a palavra do Senhor aqui quer dizer com toda clareza para nós, nem sempre nós somos acolhidos e admirados pelos nossos próximos. Nem sempre eles vão achar que nós somos algo de mais ou de melhor. Sempre vão desacreditar, porque vão imaginar, a gente conhece tão de perto. Mas para nós também, nós sabemos que é uma tarefa árdua evangelizar pessoas em nosso ambiente, onde trabalhamos, onde estamos, com as pessoas que convivemos, mas para nós também, sendo um desafio, deve ser enfrentado. Às vezes nós podemos até não fazer muito sucesso onde nós desejaríamos que esse sucesso acontecesse, podemos até não realizar tantas coisas como desejaríamos realizar, mas o Espírito Santo é que conduz a nossa vida. O Espírito Santo é que nos conduz e também nos leva a ajudar pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. Quantas pessoas que nós não conhecemos e por meio de nossas preces colocadas pelas situações diversas da vida de tantos que creem no Senhor ou não creem no Senhor, e o Senhor toca as suas vidas por causa da força da sua prece, da sua fé, da sua oração. Pessoas que alcançam curas, libertações porque você reza, porque você rezou. Por isso, é muito importante que você se pergunte se você quer também evangelizar. Permita-se ser evangelizado, evangelizada, mas como
Senhor, eu poderei evangelizar? Como eu poderei ser uma presença que atrai as pessoas para vós? Como eu posso evangelizar dentro do meu lar, da minha casa, de forma insistente, firme? Como é que eu permito que o Espírito Santo me conduza da forma certa para que o Evangelho entre naqueles corações, mesmo descrentes? Veja que a história dessa viúva de Sarepta, ela é muito importante. Elias estava fugindo, passou pelo deserto, estava cansado ao ponto de querer morrer, e o anjo foi ali, deu-lhe alimento e disse: levanta-te, come, o caminho é longo. E mesmo ele voltando a dormir, o anjo acorda novamente e fala: levanta-te, come mais, mas caminha, vai, porque o caminho é longo. O caminho é muito longo. Para que ele não esmorecesse na sua missão, não se entregasse diante da perseguição que ele estava sofrendo, ele teve que sair daquela região, porque ali Elias estava sendo perseguido até a morte. E foi quando ele estava já distante, em Sarepta, debaixo de um junqueiro, de uma árvore, faminto, depois de tanto caminhar pelo deserto, que ele encontra uma mulher, uma viúva, carregando ali, catando uns gravetos. E ele chama aquela mulher, que não é judia, não era israelita, e diz a ela: mulher, traga-me uma água e um pouco de comida. E ela diz a ele: pelo nome do Senhor, eu não tenho nada. Estou aqui carregando esses gravetos para preparar um último bolo para eu e meu filho comer e depois morrermos. Por quê? Porque havia uma fome em toda a região. Toda a região. Elias diz àquela mulher: vai e prepara como eu te pedi e confie em Deus. E aquela mulher, mesmo não sendo do povo de Israel, acreditou na palavra do profeta, meu irmão e minha irmã, foi para casa, preparou para ele o resto que ela tinha, deu ao profeta. E a palavra do Senhor deixa bem claro: nunca lhe faltou azeite na ânfora e farinha na tigela. Sim. Aquela mulher teve fartura porque exerceu bondade para com um estrangeiro. E o Senhor mostrou sua graça e miraculou a vida daquela mulher estrangeira que não era do povo escolhido de Israel. Da mesma forma, aquele sírio, Naamã, quando ele procura o profeta Eliseu, porque estava com lepra, o profeta Eliseu nem o recebeu. O profeta Eliseu ficou lá dentro do quarto dele lá e simplesmente mandou um recado para Naamã e disse para ele se banhar nas águas daquele rio que ele indicou por 7 vezes. Naamã era um militar, era um chefe, era um general. Ele ficou horrorizado do profeta Eliseu não tê-lo recebido. Depois de tanto que ele viajou, era um sírio. Eliseu nem mesmo quis sair da porta. Ele não era também crente como o povo de Israel, não fazia parte do povo de Israel. Mas mesmo assim, ele foi convencido de simplesmente obedecer ao recado que Eliseu lhe mandara. E foi até o rio e se banhou por 7 vezes. E assim que ele saiu, a lepra tinha sumido. O Senhor quer dizer o seguinte: muitas vezes a ação de Deus, ela é mais eficaz na vida das pessoas que estão distantes do que na vida dos que estão próximos.
Quando nós ficamos colocando barreiras, e o povo de Nazaré fez isso com Jesus, por isso a palavra também do Senhor diz que ele não realizou muitas obras, muitos milagres ali, por causa da falta de fé deles. Jesus realizou muitas obras em Cafarnaum, em Betsaida. Jesus realizou muitas obras em outros tantos lugares que ele foi, mas na sua terra ele não realizou. Por quê? Ficaram colocando dificuldades. Ah, esse nasceu aqui, nós conhecemos o pai dele, a mãe dele, os parentes dele. Quando nós colocamos dificuldades, quando nós ficamos raciocinando demais e não deixamos que a nossa fé, essa nossa confiança seja apresentada diante do Senhor, entregue nas mãos do Senhor, o Senhor não vai realizar muitos milagres porque Ele precisa da nossa fé. Tanto que Jesus sempre quando Ele curava, assim como quando Ele cura hoje através de tantos de nós, é pela nossa fé. Sem fé não existe obra de Deus. Deus não opera em um descrente, a não ser que Ele queira, mas Ele não quer operar na vida de alguém que não queira a graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos deixar Jesus sempre tocar a nossa vida, para que nunca nos esmoreçamos diante das dificuldades que esse mundo nos impõe. Veja que Jesus, quando ele falou essas coisas, o povo se irritou com ele. A palavra de Deus vai dizer, quando eles ouviram isso, falando de Naamã e da viúva, todos os que estavam na sinagoga ficaram com raiva, muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade, olha só. E o levaram para o alto do monte onde a cidade fora edificada e quiseram jogá-lo dali abaixo. Mas a palavra de Deus mostra a sua autoridade tão grandiosa que Jesus passou no meio deles e foi embora. Que o Senhor sempre nos ilumine, para que nenhum empecilho, nenhum coração fechado, nem as ganâncias e maldades deste mundo nos impeçam de sermos evangelizadores do Senhor. E que assim possamos não só evangelizar-nos cada vez mais, mas também levar a boa notícia àqueles corações que desejam Deus, que têm sede da palavra de Deus. Que assim seja, meu irmão, minha irmã. Amém. Amém. E vamos rezar com fé a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir a bênção ao Senhor para a água, que agora com fé, com amor no coração, apresentamos diante dele. Se você não a tem, reforce a nossa prece com a sua oração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água, sintamos a vida nova da graça em nós. Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo, abençoai e purificai a vossa Igreja.
Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, abençoai e purificai a vossa Igreja. Espírito Santo, que do seio batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, abençoai e purificai a vossa Igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vos suplicamos, abençoai esta água que vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra todas as ciladas do inimigo e as doenças desta vida. Concedei, Senhor, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação e assim possamos nos aproximar de vós com um coração puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Que aqueles que desta água tomarem, por ela forem aspergidos, ou mesmo os ambientes onde esta água tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber a nossa água agora abençoada. Faça sua prece espontaneamente. E ainda rezamos: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Peçamos a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa. Desça sobre você, sua família, suas intenções, todos os seus. A alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia, agradeço muito a sua presença, peço a você que compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Você que está me acompanhando também, curta esse vídeo aí, é muito importante para todos nós, para que ele seja levado ainda mais adiante, tá? E se você não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, por favor, e convide outras pessoas para fazê-lo. Daqui a pouquinho, nosso Santo Terço Mariano, deixa aí os seus comentários também, suas impressões sobre a oração de hoje, bem como suas intenções, para que eu reze por você. Meu irmão, minha irmã, desejo a você saúde, força, paz, alegria, todos os dias. Que o Senhor sempre te abençoe, que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus, muito obrigado.